Boa noite, amigos. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estudos que estamos aí quase concluindo, né? Creio que, se tudo correr bem, na próxima semana nós devemos concluir esse estudo. Estudo que vem aí já de quase 2 anos, né? Sejam muito bem-vindos, vamos dar sequência aí ao nosso estudo, né? Hoje, dia 24 de novembro de 2022, deixando o nosso abraço a todos aqueles que acompanham esse estudo em outros dias, que não conseguem estarem aqui online conosco, né? Mas que acompanhem em outros momentos. Então fica o nosso abraço, nossos votos de muita paz a todos. Boa noite aqui para Célia Maia no Instagram, bem-vinda. E a todos os amigos e amigas que estão conectando aqui pelo Face também. Querida amiga DJ Vitória Brito, dizendo que já vai chamar as amigas, que legal. DJ só mandando o link, né, DJ? Rosa Lima Barros Silva, boa noite, Rosa, bem-vinda. Querida amiga Zuleide Carvalho, dizendo que tenhamos mais um estudo abençoado, que assim seja, né? E nós, como fazemos sempre, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe nesse momento. Permita que os bons amigos espirituais estejam junto de nós, junto de cada um de nós, nos envolvendo em sua paz, em sua luz, para que nós possamos retirar o máximo de aprendizado que hoje buscaremos nessa doutrina abençoada. Boa noite aqui a Fátima Marcaça Baldo, tudo bem, Fátima? Bem-vinda. Odete Oliveira, boa noite. A Célia Lombardo também aqui, boa noite, Celinha. E a todos que já estão aqui conectados, sejam todos muito bem-vindos. Aguardamos sempre, como de costume, uns minutinhos só para que dê alguns minutos para que outros também possam, né, acompanhar conosco desde o início. Então aguardaremos apenas alguns instantes. Nós estudamos na semana passada, nós falamos sobre nós falamos sobre expiação e arrependimento. E hoje, né, que vamos tratar desse tópico, duração das penas futuras, tá legal? A Ivana Ramos também, boa noite. Nós já vamos começar. Nós vamos iniciar pela questão número 1003, tá legal? Então, na questão 1003, Kardec perguntou: é arbitrária ou sujeita a alguma lei a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? E os espíritos responderam: Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então Kardec está perguntando aqui, né, pessoal, nessa questão, sobre as chamadas penas futuras, né? O que seria isso? A questão do sofrimento possível, né, para os espíritos após a morte do corpo, após a desencarnação, que é chamado aí de penas futuras, né? Passar um tempo na região de umbral, por exemplo, que com o tempo ficaram conhecidas, né, como penas eternas, né, penas por toda a eternidade aí. Então Kardec pergunta se essa questão, se
sofrimento, né, depois da morte do corpo, se isso estaria apoiado em alguma lei, ou se acontecia aleatoriamente, né, não teria aí um controle sobre esse sofrimento. E os espíritos, né, responderam claramente, né, que Deus nunca age caprichosamente. Quer dizer o quê? Deus não age por capricho. Ele não diz assim, agora eu vou fazer dessa forma, ou agora eu vou colocar um castigo maior, ou agora eu vou, né, direcionar para tal pessoa que está errando muito. Deus não age assim. Deus não precisa se envolver em cada questão pessoal nossa. Porque Deus criou leis, né? Leis muito sábias, perfeitas, imutáveis, que sempre funcionaram da mesma forma, desde do surgimento da Terra, por exemplo, as leis são as mesmas, né? Oi, Rose aqui, boa noite no Instagram, a Elisa Pagotto também, e a minha esposa Terezinha, parece que entrou, né, Ter? Tudo bem? Bem-vindas. Então, está claro aqui, né, que Deus não age por capricho, né? Deus não, ele criou leis e essas leis vão vigorar perfeitamente para todos nós, sem que haja necessidade de Deus ficar analisando pessoalmente cada caso, né? E essas leis que Deus criou, tem uma questão muito importante do Livro dos Espíritos, que nós já passamos por ela, mas eu gosto de recordá-la, porque é uma daquelas questões, pessoal, que a gente precisa ter em mente, né? É uma das questões que a gente precisa saber bem mesmo, que é a questão 614. Quando Kardec perguntou o que é lei natural, e os Espíritos responderam, é a lei divina, a única criada para a felicidade do homem. Ela lhe diz o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Vejam que questão perfeita, né? Deus criou leis, essas leis nos mostram a melhor ação, essas leis estão na nossa consciência, conforme também a questão 621. E quando a gente, pelo livre-arbítrio, resolve não seguir essas leis, a gente sofre, né? Porque as leis são feitas para a nossa felicidade. Quando a gente escolhe seguir pelas leis divinas, encontraremos a felicidade. Se buscamos o caminho contrário, sofreremos. É super simples isso, né? Ô Nando, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Adriana Jamononde também, bem-vinda. Então, nessa questão 614 mostra essas leis e a 621 que mostra que as leis estão na nossa consciência. Então fica claro, acho que fica muito claro, Deus criou leis e essas leis regulam o tempo que o espírito deve sofrer após a morte se ele agiu mal durante a vida, né? E nós vamos ver agora nas questões seguintes como é que isso funciona em detalhes, tá bom? Só dando uma olhadinha aqui no Face, tem alguns comentários, né, que às vezes eu não consigo ver na hora. A Maria Helena Butião chegou aqui também, né? A DJ dizendo, é que tudo no universo é regido por leis que revelam sua sabedoria e sua bondade. Justamente, no universo, tudo regulado por leis, né? Silvia Guerra, nossa amiga, estuda sempre conosco. A DJ aqui dando boa noite para você, viu, Tê? Não sei se a Tê está aqui ainda no Insta. Legal, DJ. A Lúcia Sampaio também aqui. A nossa amiga Maria Boneberg, desejando um bom estudo para todos. A Joana Maria Vieira. Ana Maria Andrade Cirino. Que legal, muito bem-vindas. A Ruth Maria Diogo, deixando seu boa noite a todos. E a nossa amiga Rocha Forte. Tudo bem, Rocha? Boa noite. Dizendo aqui, prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso, Rocha. Seja sempre muito bem-vinda. Então, vamos mais uma questão para a gente aprofundar essa ideia aí da questão do sofrimento dos espíritos após a morte do corpo.
1004, Kardec perguntou: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Né? Quem responde é São Luís. Pessoal, aqui é interessante um detalhe. O Livro dos Espíritos, a grande maioria das perguntas não tem identificado qual foi o espírito que respondeu. Mesmo porque eles respondem às vezes em conjunto, né? Lá no início da obra, no início do livro, eles assinaram vários espíritos, né? Sócrates, Fenelon, Vicente de Paulo. Então, assim, vários espíritos superiores assinaram a obra, mas eles em cada pergunta não se identificam. Aí algumas a gente percebe, né? Algumas assinadas, Santo Agostinho, São Luís. E lembrando que São Luís era o guia espiritual, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá de Kardec, na França. Então São Luís era aquele espírito bem ligado com Kardec, né, pelo trabalho da codificação. Quem respondeu foi ele. Então, voltando à pergunta, né, que eu fiz um parênteses aqui, 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? É baseado em quê? Tem um controle por onde, né? Ele respondeu: no tempo necessário a que se melhore. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então essa resposta, pessoal, vai mostrar para nós o quê? A justiça e a bondade de Deus. Porque Deus, pensemos sempre isso, Deus não quer que nós soframos. Deus não quer a dor para nós, não quer. Mas o que acontece? Ele criou leis e essas leis vão funcionar para o nosso bem, entendamos isso. Porque se não houvessem as leis divinas, a gente continuaria errando sem um fim, né? Continuando errando, e nada nos impediria de agir no mal. E isso nos traria consequências desastrosas. Então o que Deus faz? Cria leis que permite que a gente haja no mal, livre-arbítrio. Mas essas leis nos dão o retorno da nossa ação. Às vezes a gente sofre, vem a dor bater a nossa porta. Por quê? Para nos despertar de que algo está errado. Essa é a função da dor. Mostrar que estamos tomando um rumo errado, um caminho ruim. Entenderam? Então Deus não quer a dor, mas Ele criou leis. E essas leis vão nos dar o retorno da ação. Lei de causa e efeito, por exemplo, né? E aí diz o que nessa questão? Nós só vamos sofrer enquanto nós teimarmos em nos afastar das leis divinas. Não é claro isso? Pensemos um minuto só, uma hipótese, né? Difícil de acontecer, mas pensemos. Que algum de nós, por exemplo, de repente tem um insight aí, uma luz imensa, né? Que clareia o pensamento, o desejo, a vontade, a inteligência. E essa pessoa começa a agir somente de acordo com as leis de Deus, fazendo tudo aquilo que Jesus ensinou no Evangelho. Essa pessoa não tem sofrimento enquanto age assim, porque não advém sofrimento da conduta no bem, na conduta de acordo com as leis divinas. Então, para a gente compreender que a gente só sofre porque nós teimamos em nos afastar da lei de Deus. Oi, Nando, a questão é a 1004, tá bom? Que mais aqui que podemos dizer? Então, fica claro assim, a gente sofre, porque está se falando aqui depois da morte, né? O espírito desencarnou, certo? Ele vai enfrentar a consequência dos males cometidos durante a vida. Por exemplo, na região de umbral. Quanto tempo fica um espírito no umbral, né? Poderia se encaixar nessa questão aqui. No que se baseia a duração? Qual a duração do tempo?
né? Depende do quê? De uma lei? Deus falou, ele vai ficar 10 anos? A lei determina? Não. O que determina a lei? Que depende de cada um se esforçar para mudar de atitude. Se a pessoa muda a sua atitude, se transforma intimamente, ela não precisa sofrer mais. Eu vou dar um exemplo aqui do André Luiz mesmo, que escreveu O Nosso Lar, nós vimos um filme. André Luiz sofreu quanto tempo em regiões umbralinas? 8 anos, né, que nós sabemos. Ele não poderia ter ficado 1 ano só? Poderia. Por que ele ficou 8? Foi a lei de Deus que determinou? Não foi a lei de Deus que determinou. Foi ele, André Luiz, o Espírito, que não mudou sua atitude e continuou sofrendo. Até quando? Até o momento que ele se arrependeu. Momento que ele se humilhou, que ele deixou de lado aquele orgulho, que ele elevou um pensamento, ele disse, deve haver um Criador, deve haver um ser superior a tudo isso. E naquela hora, André Luiz chorou, de verdade, sentido. O que aconteceu nessa hora? Apareceu o benfeitor Clarencio. Vocês estão entendendo que a lei de Deus é lei de amor, mas ela existe para o nosso bem. Enquanto o espírito não se modifica, não encontra a condição de paz. Então entendamos isso, nós vamos sofrer pelo tempo que nós quisermos. É uma dura realidade, mas é a verdade. A gente só sofre porque a gente busca a dor com as nossas más ações e com a nossa rebeldia em não mudarmos nossas condutas. Esse é o detalhe. E aí eles dizem ainda aqui, quando começa a mudar seus sentimentos, que nem fez André Luiz, vai se transformando, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Não precisa sofrer naquela intensidade. Não está muito claro isso, pessoal? O que vocês acham? Tranquilo? Essa questão é importante, né? A Olga Siqueira aqui conosco também, né? Boa noite, Olga. A DJ dizendo, temos que usar o livre-arbítrio com sabedoria. É isso mesmo, DJ. Muito bem colocado, porque o livre-arbítrio a gente usa da forma que quiser, mas o ideal seria usá-lo com sabedoria, né? A Rocha dizendo, pelo endurecimento do coração do infrator, não seria aumentada sua vivência no umbral ou outro local de resgate? Isso, enquanto ele se mantiver, né, Rocha, bem colocado, com o coração endurecido, enquanto a pessoa não se transforma, enquanto ela mantém esse coração arraigado, duro, sem desejo de mudança, continua sofrendo, ela aumenta, porque ela vai prolongando, poderia ser menos, né? Então é essa a ideia. O Nando dizendo aqui no Insta, esse tempo no mundo espiritual tem algum parâmetro com o nosso? Então, Nando e pessoal, vejam bem, entendamos isso, ó. A dimensão espiritual ligada ao planeta Terra é o mesmo sistema de horas, é o mesmo dia e noite nosso, são as 24 horas do dia, é a mesma. O que acontece no mundo espiritual, que aqui também nós temos essa percepção às vezes, o que muda é percepção do tempo. Veja bem, quem está no umbral, Nando, ele parece que o tempo não passa, aquela coisa horrível, que ali não tem fim, né? Uma coisa horrível. Agora, o espírito que está num lugar de felicidade, numa colônia de paz, passa tão rápido que ele não percebe. Aqui também nós temos isso. Às vezes a gente não fica olhando para o relógio de meia em meia hora, fala, essa hora não passa. E de outras vezes que nós estamos num momento feliz, gostoso, né? Aquele momento prazeroso, a gente diz, nossa, mas já passou o tempo, né? Então o tempo, ele é o mesmo na dimensão espiritual do planeta Terra, veja bem, em outros planetas o tempo é diferente, mas as colônias ligadas ao planeta Terra vão nesse mesmo fuso horário aqui nosso, nessa dimensão de dia e noite, mas a percepção do tempo é diferente, tá? Vamos ver aqui o que mais.
A Joana Maria dizendo: o que sempre procuro fazer desde muito cedo, todos os dias, me aprimorando. Muito bom, Joana. Continue nesse caminho aí, que é o ideal. A Zulei dizendo: isso é justiça, legal. Está sendo explicado com muita clareza. Que bom, Ruth. A Ruth sempre nos apoiando, nos incentivando aí. Obrigado. A Rocha dizendo: Paulo, em uma reunião, o Espírito sabia de sua condição e disse ao dialogador que gostava de onde estava e não sairia, ou aceitaria qualquer ajuda, pois o poder que ele tinha era o que ele queria ter. Isso mesmo, ó. Isso que a Rocha Forte está dizendo, pessoal, é uma realidade. Isso nós vemos no livro que eu citei, se não me engano, no último encontro, que chama Libertação. Tem espíritos que são tão inteligentes, mas que não têm a moral desenvolvida. Eles são perversos, mas de alta inteligência. E o que eles fazem? Dominam nas regiões onde eles habitam. Então lá eles comandam. Eles dominam as regiões de trevas. Dominam mentes mais frágeis, né? Eles colocam esses espíritos a serviço deles. Vejam bem, eles comandam. Então o que acontece? Eles não querem reencarnar, é o que a Rocha está dizendo. Para eles está bom, ali é uma região de trevas, mas eles se sentem no domínio, no controle, entenderam? Então eles não querem reencarnar. Mas nós vamos até ver uma questão. Aqui que acontece a reencarnação compulsória, porque para o bem deles é preciso avançar, é preciso progredir. Mas a gente vai ver mais detalhes aí, né? Muito bem lembrado pela Rocha. O Nando colocando aqui, né? Igual nos estudos, passa muito rápido. Então, é essa a ideia. Eu também acho, né? Aqui mesmo nesse estudo nosso. Eu fico de olho no relógio porque passa uma hora que eu nem percebo. Por quê? É algo prazeroso, né? Então a gente não sente, a percepção do tempo é diferente, né? A DJ dizendo: Deus não é inflexível, que deixa sempre aberta a porta do retorno ao bem. Isso, DJ, muito bem lembrado. É a reencarnação, né? A misericórdia de Deus que abre sempre a porta ao arrependimento. Muito legal. A Ivana dizendo: amando a explicação. Que bom. Feliz, viu? A DJ, que é mais aqui? Cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais. Sim, né? Ninguém pode se responsabilizar pelas do outro. Nós somos responsáveis se nós afetamos o outro. Mas cada um, né, é um mundo à parte. Boa noite, Fátima Chaves também, bem-vinda. Participou do estudo ontem conosco, né, Fátima? Muito bem-vinda aqui também, viu? A Rocha dizendo: esta entidade se apresentava como um rei, era pura arrogância e saiu sem aceitar ajuda. Sim, esses espíritos são bem assim, arrogantes, duros, inflexíveis, né? Não querem ajuda porque eles dominam, né? Vamos à frente aqui, pessoal. Questão 1006, tá bom? Kardec pergunta: poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Outra pergunta respondida por São Luís, tá? Ele diz, porque Kardec aqui já começa a querer saber algo muito sério, né? Penas eternas. O que seria penas eternas? A ideia de inferno. É um grande problema que foi trazida essa ideia há muito tempo, né? Na história da religião na Terra, né? Então, São Luís respondeu: poderiam durar eternamente se ele, né, o espírito, pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Oi, Lenise Cristina, querida amiga, bem-vinda, viu? Muita paz para você também. Então vejam que São Luís começa respondendo que as penas poderiam ser eternas se o espírito não se arrependesse, né? E não se melhorasse, porque ele sofre proporcional enquanto ele fica preso ao mal. Só que aí São Luís continua: mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme
decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Vejam que resposta interessante, pessoal. Porque, como foi dito já, a duração do sofrimento do espírito após a morte do corpo depende da sua transformação moral, depende do seu arrependimento, dele se esforçar para querer agir de forma melhor, né? E Kardec então perguntou se poderia ser para toda a eternidade. E é lógico, né, que eles respondem que não, jamais, né? Só se o espírito permanecesse no mal para toda a eternidade, o que é impossível. Por que é impossível o espírito permanecer no mal para toda a eternidade? Porque tem leis sábias e perfeitas, como nós já falamos. Deus criou, por exemplo, a lei do progresso, que a gente estuda nas leis morais, aqui no Livro dos Espíritos. O que é a lei do progresso? É uma lei que nos impulsiona a progredir sempre, queiramos ou não, certo? Então, não existe um ser criado, um espírito criado por Deus, que ficará perpetuamente ligado ao mal. Não existe isso. Perdoe o barulho aqui dos cachorrinhos, pessoal. Tem dia que eles estão mais agitados. Olha a frase interessante que eles colocam, né? Que São Luís coloca. Por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Olha só, irresistível necessidade. Quer dizer, não tem um espírito que vai permanecer eternamente no mal. Mesmo esse exemplo que a Rocha Forte citou, desse espírito rebelde, né? Muito duro de coração, inflexível, que não aceita ajuda, mesmo esses um dia se cansam do mal. Por quê? Vejam bem, esses espíritos são levados à reencarnação, mesmo que compulsoriamente, né? Aí eles sofrem durante a próxima existência a consequência dos erros praticados, reencarnam novamente ainda presos ao mal, sofrem novamente, não se arrependem, reencarnam novamente, e assim eles vão, até que um dia eles se cansam do mal. Até que um dia eles vão deixando a intensidade do mal, vai reduzindo a intensidade, até o momento que eles percebem que o mal não lhes compensa, que o mal só lhes causou problemas, sofrimentos e infelicidade. Aí eles começam a se transformar aos poucos. Mas entendam que é um processo longo, demorado. Tem espíritos que precisam de muitas reencarnações para se transformar. Então, quando a gente fala assim, eu vou me tornar uma outra pessoa amanhã, não existe isso, né? Ninguém se transforma da noite para o dia. A gente bem que deseja, mas a gente vai se modificando aos pouquinhos, né? E ainda mais esses espíritos tão rebeldes aí, né? Então, a duração das penas, fique bem claro, estão subordinadas aos esforços que o espírito faz para se melhorar. Se o espírito é dedicado em se melhorar, esforçado, se arrepende, deseja fazer diferente, já começa a evitar, começa a diminuir o sofrimento. Mas se ele é rebelde, duro, intransigente, continua sofrendo. Entenderam como é claro isso, né? São leis divinas. Dá o retorno de acordo com o que o espírito busca, né? O que mais aqui? A Fátima Chaves dizendo, eu não entendi o que o estudo de hoje... esse estudo de hoje, Fátima, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, tá? É um estudo que a gente já vem realizando há um bom tempo, que é na minha página, e não na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. E nós estamos estudando aqui nessa hora a questão 1006 do livro, que é lá no finalzinho. Tá bom, Fátima? A Rosilene também, Borges aqui, boa noite, bem-vinda. Muito bom. Vamos então à frente.
Tudo certo por enquanto? Nenhuma dúvida? Nós vamos para a questão 1007, tá bom? A DJ só fazendo aí o meio de campo, né, DJ? Só recebendo as amigas aí, convidando, muito legal. 1007, a pergunta é a seguinte: haverá espíritos? Bom, tem uma colocação da Rocha aqui, vamos ver. Temos que fazer de tudo para não levar mais provas, né, para outra reencarnação. Essa é a ideia mesmo, né, Rocha? Porque isso que a Rocha coloca é muito importante, pessoal, pensem bem. Hoje, nessa existência que nós estamos, né, na vida atual aqui na Terra, nós estamos preparando a próxima reencarnação. Vocês pensaram nisso? A gente deveria pensar nisso. A nossa próxima existência depende de como nós estamos vivendo hoje. Porque às vezes a gente reclama: minha vida é difícil, eu vivo com familiares complicados, a minha condição financeira não é boa, eu não tenho uma saúde, né, satisfatória. Então as pessoas costumam reclamar de muitos problemas. Então o que deveria fazer? Resignação para enfrentar as dores do hoje e trabalhar no bem para preparar uma próxima reencarnação melhor. A Lenice está dizendo aqui: provas teremos sempre. É isso, está certa, é justamente isso. Porque vejam bem, nós estamos num planeta de provas e expiações, que nós sabemos. Provas, vejam bem, meus amigos, nós vamos tê-las também no mundo de regeneração, no mundo feliz também tem provas. Só quem não tem provas são os espíritos puros, porque as provas vão amenizando a intensidade. Expiação é que dependerá de nossas condutas, justo. Então vejam bem, expiação o que significa? Consequência do mal praticado, é consequência do mal. É expiação. Agora, provas a gente vai ter. Porque provas a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprende na teoria no mundo espiritual. Então a gente quer desenvolver uma virtude. A gente precisa conviver com alguém, mas, né, que nos leva a exercitar a paciência, por exemplo. Então isso é uma prova para ver se a gente consegue lidar bem ali com aquela pessoa. Às vezes não é uma expiação, às vezes é prova. Né? Então as provas as teremos. Só que o problema na Terra é que as provas são muito duras, né? São provas bem assim difíceis. Conforme a gente evolui, as provas vão se tornando, por exemplo, um espírito reencarna no mundo feliz numa missão. Ele encarna numa missão para ajudar uma coletividade. É uma prova, vocês estão entendendo? É uma prova gostosa. Ele vai passar pela prova da missão de ajudar o semelhante. Se ele se sair bem, foi aprovado. Se ele não ajudou da forma satisfatória, não foi aprovado. Então entendam que provas na Terra são bem diferentes de provas em mundos mais avançados, né? Oi, Rosana, boa noite. O Nando colocou aqui: passou na prova, vem outra. É isso, prova nós teremos, né? Mas entendam isso, as provas também vão sendo amenizadas, se a gente pode dizer assim. Não serão tão rigorosas como essas provas que nós vemos hoje no planeta Terra, né? Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Depois a DJ dizendo: estou tentando melhorar, meu espírito veio muito devedor nessa encarnação. Nós todos, viu? Nós todos, viu, DJ? Nós somos, em geral, muito devedores ainda, podemos ter certeza, né? Basta ver que nós enfrentamos muitas expiações, né? Quantas vezes a gente enfrenta as dores na vida aí? Isso aí mostra nossa imperfeição ainda, né? Mas estamos avançando, né? O que mais aqui? A minha amiga Márcia Hernandes. Um abraço, Marcinha. Querida amiga, trabalhamos juntos. Fico muito feliz com a tua presença aqui e te admiro muito, você sabe disso. A Rocha dizendo: é como o outro disse para o mentor espiritual: acabou, fiz tudo para aquela família chata. O mentor respondeu: tudo bem, agora você volta para amar. É legal, viu, Rocha? É bem isso mesmo, né? A pessoa às vezes pensa que se libertou do problema porque
cumpriu, né? A pessoa acha que cumpriu tudo aquilo que deveria, mas veja, se já diz assim, né, aquela família chata, veja o sentimento que ele está guardando. Tipo assim, eu me livrei daqueles familiares, né? Aí tem que voltar para amar, quer dizer, só tolerou, né? Volta depois para amar, é bem isso mesmo. A Fátima Chaves dizendo, eu já tenho a minha missão, a minha filha que vem em especial que estou tendo. Legal, Fátima, todo mundo tem uma missão, né? Paternidade, maternidade, cuidar de um filho, né, com uma necessidade maior, um casal, né? São várias tarefas aí, né? Isso mesmo. Que bom se a gente está consciente, né, da nossa missão, tentando fazer o melhor, né? Vamos mais uma aqui então, que é a questão 1007. A DJ dizendo, né, para Fátima, Deus te dê sabedoria, força e resignação. É isso mesmo, né? Desejando tudo de bom para a amiga aí. Enfrentar as lutas, né? 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Olha que pergunta boa, né? Também São Luís. São Luís respondeu aqui muitas das questões, né? E ele respondeu: há os de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. Vejam que resposta sensata, né? Então eles estão respondendo que não, a resposta é não. Não há espíritos que nunca se arrependem, claro que não. Porque senão imaginaríamos aquele ser voltado ao mal eternamente. A doutrina espírita deixa muito claro que não existe inferno eterno, né? A gente conhece a dimensão umbralina na visão espírita, né, que se assemelha a um inferno, vamos dizer, uma região de dor purgatorial no mundo espiritual, mas que não tem a eternidade das penas, né? Que não vai haver ninguém condenado a um sofrimento eterno, porque Deus é amor, né? Como que ele iria condenar um filho seu para toda a eternidade? Então fica muito claro que todos, sem exceção nenhuma, se arrependerão um dia e se melhorarão. Porque nós estamos falando de milênios para frente. Nós não estamos falando apenas da próxima reencarnação. Um espírito que reencarna inúmeras vezes, sofrendo as consequências dos seus atos infelizes, chega uma hora que ele cansa de sofrer. É a lei divina que o impulsiona para o progresso, né? Nando dizendo, é tudo estado de consciência. É bem isso. Sempre é questão da consciência, porque na consciência, né, Nando, nós temos as leis divinas, nós temos a noção de certo e errado. Então os espíritos falam aqui nessa questão do arrependimento muito tardio, espíritos recalcitrantes no mal, como nós já citamos aqui, né? A Rocha trouxe o exemplo daquele espírito muito inteligente, rebelde, não aceitava ajuda, queria ficar na dimensão de trevas mesmo, que são esses casos que acabam vindo, né, compulsoriamente para a reencarnação, reencarnam, queiram ou não, porque é para o bem deles, e aí depois vão avançando. Eu acho que ficou claro então, pessoal, que tudo depende de leis, certo? Não é Deus, entendamos bem isso. A hora que desencarna alguém, Deus não vai ali analisar, desencarnou, o Paulinho desencarnou, deixa eu ver o que ele merece, quanto tempo de umbral. Deus não vai fazer isso, tá claro isso? Deus criou as leis e as leis agem por si só de forma automática. Porque a lei de Deus, por exemplo, na minha consciência, a hora que eu desencarno, eu sei se eu estou culpado ou não, eu mesmo sei. E a minha consciência vai me impor uma condição de dor ou de paz, porque o céu ou o inferno estão dentro de mim mesmo. Eu estou dando o meu exemplo de todos nós. Cada um de nós carrega o céu ou o inferno dentro de si mesmo. Não é essa a ideia? Então Deus não precisa ficar analisando caso a caso. Lógico, né? Imaginem quantos planetas no universo
Se Deus fosse dar conta de cada um, né, mesmo que ele é absoluto, seria um absurdo, né? Ficou clara essa ideia? Então, pessoal, deixa eu ver o horário que vai passando rápido aí, né? O que mais aqui? Vamos ver se tem alguma colocação. A DJ dizendo: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal, estado próprio do grau de sua purificação ou de suas imperfeições. É isso, muito bem resumido, né? Sofre as consequências do tipo de vida aí que teve, né? Luciana Tedesco também conosco. Boa noite, Luciana, muito bem-vinda. E vamos então 1008, tá? 1008 é a seguinte: depende sempre da vontade do Espírito a duração das penas, algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado. Kardec fica insistindo, né, para deixar bem claro. Agora ele quer saber se teriam penas com tempo determinado. E São Luís diz: sim, ao Espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o Espírito manifeste de se melhorar. Nós poderíamos pensar aqui, pessoal, na reencarnação, que é como poderia dizer aqui, né? Porque ele pergunta, né, a duração das penas, se teria alguma pena imposta por um tempo determinado. A reencarnação é um tipo de pena, né, imposta por um tempo. Vamos imaginar um espírito que na existência passada errou em determinada forma. Ele vai reencarnar levando a expiação por um determinado tempo de vida que ele tiver. Então é por um tempo determinado. Para a gente ter uma ideia que essas penas, né, esse sofrimento, esse suposto castigo, entre aspas, a consequência do mal praticado, ele pode ocorrer na vida espiritual ou aqui na Terra, né? Nós também passamos por penas aqui, por expiações, né, por purgações. Os espíritos dizem que aqui na Terra é um tipo de um purgatório, né? Nós estamos enfrentando dores, né, dificuldades aqui, e é um prazo determinado. Mas é a mesma coisa, depende do arrependimento. Conforme a pessoa se arrepende, vai suavizando os males, né? E aí eu quero me recordar aqui, pessoal, que mesmo encarnado, né, o espírito está reencarnado e vem com um tempo previsto de dor, de sofrimento durante a vida. Pode ser que ele tenha que passar por uma experiência dolorosa, às vezes por toda a encarnação. Mas o que acontece enquanto perdurar nossa teimosia, diz a Lenise aqui? É bem isso, é teimosia mesmo. Porque nós acabamos sendo teimosos, né? A gente não aceita, a gente não entende, não enxerga que seguir a lei de amor é caminho para a felicidade, né, Lenise? Então nós somos teimosos, porque a gente insiste em sofrer, né? Mas eu quero recordar aqui, pessoal, uma fala de Jesus muito bela, que o apóstolo Pedro registrou na sua primeira epístola. Eu sempre cito isso, porque é daquelas falas que a gente não deveria esquecer. Jesus disse: o amor cobre uma multidão de pecados, né, de erros. O que significa isso? Vejam bem, a gente renasce aqui na Terra para enfrentar uma expiação dolorosa. Às vezes anos de expiação, uma doença, um problema. Quanto mais a gente trabalhar no bem, a gente ter amor ao semelhante, a gente trabalhar em favor do semelhante, com amor, com dedicação, caridade verdadeira, a gente ameniza a expiação. Porque a gente não precisa sofrer na mesma intensidade do mal que nós praticamos. Não fica claro isso? Nós vamos sofrer só enquanto não aprendermos a amar. Tem uma historinha até, vou contar bem resumidamente, porque acho que vocês já conhecem. No meio espírita havia um homem, né, que renasceu com a
possibilidade de perder um braço na existência. Mas esse homem era tão bom, tão dedicado, tão caridoso, ajudava todos desinteressadamente. E esse homem trabalhava numa indústria, né, num maquinário lá de engrenagens, e certo dia ele prendeu o braço na engrenagem. Ali estava a possibilidade de perder o braço, mas aquele homem perdeu um dedo apenas. Para a gente entender que não precisamos sofrer na mesma intensidade. Quanto mais a gente aprende a resgatar com amor, reparar o mal fazendo o bem ao semelhante, a dor não se faz necessária. A expiação reduz, ameniza, né? Para ficar claro isso, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando dizem que ela fala, né, vai chegar pelo amor ou pela dor, é verdade, né? Às vezes a gente escolhe muito o caminho da dor, mas a gente poderia optar pelo caminho do amor. Então, o que a gente deveria fazer todos os dias da vida? Fazer o máximo do bem que nós conseguirmos. Esse é o caminho. Sirva, se coloque à disposição do semelhante, seja útil, seja caridoso, faça o bem, não espere recompensa. Agindo assim, mesmo que a gente tenha um caminhão de expiações, vai reduzir muito, porque nós estamos aprendendo a ser generoso, amigo, fraterno, amoroso. E aí as nossas próximas reencarnações serão aliviadas. É que nós não optamos por esse caminho, né? O Nando dizendo, nossas penas são atenuadas com o trabalho no bem. É essa a ideia, né, que Jesus passou. Trabalho no bem, verdadeiro, desinteressado, ameniza as nossas dores, diminui o nosso sofrimento. É tão fácil de entender, mas tão difícil de colocar em prática, não é? A gente entende, mas a gente não faz isso. Por que será? A Lenice colocou lá atrás, teimosia, nós somos teimosos. A gente parece que gosta de sofrer, né? O Nando dizendo aqui, mesmo porque quando estamos servindo ou trabalhando para o próximo, esquecemos dos próprios problemas. Isso, não, muito legal. Isso é justamente, Deus fez dessa forma. Porque nós temos muito do egoísmo, né? Enquanto a gente pensa muito em nós, meus problemas, minha felicidade, meu não sei o quê, tudo meu, nós estamos trabalhando o egoísmo, a gente sofre. Pensou no outro, se dedica ao outro, esquece de si mesmo, felicidade. Deixa o egoísmo de lado, né? Por isso que Jesus disse naquela frase bonita, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, esqueça de si, pense no outro, tome a sua cruz e siga-me, né? É muito claro isso, eu acho. Eu acho tão claro, só que a gente entende e não consegue viver isso. Isso é que é o problema, né? Deixa eu ver aqui, tem vários comentários, né? A Ivana dizendo que está aprendendo, mas vai conseguir. É isso mesmo, Ivana. Nós todos estamos aqui justamente estudando para aprender a ser um pouco melhor, né? Buscar um caminho melhor. A Rocha dizendo, Deus não castiga ninguém. Quando estamos nos preparando para reencarnar, avaliamos nossos atos e nós mesmos escolhemos o que vamos enfrentar para resgatar o que fizemos. Isso que a Rocha está dizendo é outra questão chave. Eu não decoro o Livro dos Espíritos não, pessoal, pelo amor de Deus. Mas tem algumas questões que eu não esqueço. E essa é outra que a Rocha citou aqui, me lembrei. 258. Escolha do gênero de provas. Nós escolhemos, antes de reencarnar, as provas pelas quais seremos submetidos, de acordo com as nossas necessidades espirituais, né? Então, a hora que chega aqui, por que reclamar, né? A Joana dizendo, meu irmão mais velho morreu em 45 dias quando foi descoberto um câncer. Acho que não estava preparado. Sou médium, ele veio despreparado, né? Pedindo para meu esposo que queria voltar. Depois veio um irmão e disse que ele muito rebelde. Depois não soube de mais nada. Depois faleceram mais 2 irmãos.
Faz uns 2 anos que sonhei, me vendo ir ao encontro deles e vi com uma confusão aqui, né? A situação, né? Vendo de encontro a eles de longe, vi os 3 com uma perna em cima de uma pedra, davam muitas gargalhadas, querendo chegar mais próximo. Fui impedida, me acordei. Será que ele já aceitou? É difícil, né, Joana? Você conta uma situação que é assim, o sonho que você tem, a gente não sabe se é realidade, se você interpretou de uma forma e na verdade é outra. A gente nunca saberia dizer. Mas o que eu poderia te dizer, Joana, é que ore por eles, né? Ore bastante, peça sempre por eles, mas confie em Deus, que Deus cuida, né? São filhos de Deus como nós. E todos vão ter a seu tempo, né? O auxílio necessário. Então, nesse momento, acho que te cabe confiar em Deus e orar por eles. Não fica preocupada, né? Se é isso ou aquilo. A DJ dizendo, Deus não repudia nenhum de seus filhos, os recebe em seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando assim a cada um mérito de suas obras. Lógico, Deus jamais, né, iria repudiar algum de seus filhos. Deus é sempre amor, né, sempre nos oferece o melhor. A Fátima dizendo, que bom que temos você para nos dar esse estudo maravilhoso, é muito esclarecedor para o nosso entendimento, com essa calma, né, que deve ser que gostoso ouvi-lo, que legal, obrigado, que bom que você está gostando, Fátima, fico feliz. A Dilma, né, dizendo, é verdade, só tenho que agradecer aos meus amigos que me ajudaram, legal. Deixa eu ver aqui o que é mais. A Joana, né, dizendo, estou num momento difícil, sei que devo ter feito muito mal ao meu filho, sofro muito com o problema dele de alcoolismo, cuido dele com amor, procuro todo o tratamento, agradeço a Deus por tê-lo junto de mim. Não fica pensando, viu, Joana, que fez isso ou aquilo, né, que fez muito mal, que errou muito. Aproveite e faça o seu melhor hoje, né? Lembro aqui uma fala de Chico. Embora ninguém possa voltar atrás, fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Não fiquemos presos ao passado, não fiquemos chorando o leite derramado. Né? Façamos o melhor hoje. Tudo que possamos fazer hoje, faça. Esquece o passado. Depois nós vamos ver lá na frente. O bem feito hoje vai reparar muitos males do passado. Né? A Zilma Siqueira aqui também. Boa noite, Zilma. Dizendo, infelizmente ainda temos muita teoria e pouca prática. Infelizmente, é o que acontece, né, Zilma? Legal, então, Joana. Dilma dizendo, passei momentos difíceis, mas encontrei bons amigos, gratidão, muito bom. Deixa eu ver aqui, pessoal, faltam 10 minutinhos, que eu não gosto de passar de 1 hora, e restam aqui, deixa eu ver, 1 ou 2 questões. Vamos ver se dá pra gente, nem que estourar um pouquinho, eu peço a paciência de vocês, pra gente, eu tenho planos aí de ver se na próxima semana a gente conclui esse estudo, tá? Vamos ver se der certo. A questão 1009, ela é rápida, apesar de ser longa, porque eu vou explicar. A questão 1009, Kardec pergunta, assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Veja bem que Kardec bate muito nessa tecla, ele quer confirmar se as penas não são eternas, ele quer confirmar se realmente não existe inferno eterno, né? Eu vou deixar para vocês lerem como lição de casa, porque é uma resposta longa, não sei se vocês estão aí com o livro, são respostas dadas por 4 espíritos, cada um respondendo, né? Santo Agostinho, se não me engano, tem vários aí, né? Respondendo, e eu não vou ler aqui porque é longa a resposta, né? Fica como lição de casa, mas eu vou só tirar um trechinho aqui de Santo Agostinho, porque assim, nós já estamos falando muito disso, nós já entendemos que não há penas eternas, não há inferno eterno. Essa resposta, ela vem longa, porque imagine aquela pessoa que acredita no inferno eterno. A pessoa que está lendo esse livro com a ideia de um inferno eterno. Essa questão vai trabalhar essa ideia na cabeça dessa pessoa, mostrar a ela com argumentos, né, lógicos que essa ideia não faz sentido. Então não há necessidade de nós aqui nos alongarmos nessa resposta, eu não vou ler toda ela,
Vou buscar um trechinho só de Santo Agostinho na primeira resposta da 1009, tá? E a gente fecha essa questão só com esse trechinho. Santo Agostinho diz assim: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Ele diz: eternidade, compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas? Então, pessoal, vejam bem, o que Santo Agostinho está dizendo é a lógica. Como que Deus, que é amor, Deus nos ama incondicionalmente, como que ele iria punir um filho dele para a eternidade pelos erros de uma existência de no máximo de 100 anos? Veja bem, imagine o maior criminoso da Terra, que está cometendo atrocidade durante toda a sua vida, o pior criminoso. Ele errou durante 100 anos. Aí ele seria condenado a um inferno eterno. O que seria eternidade? Para todos sempre, sofrendo, distante da sua mãe que o ama, com certeza, sofrendo eternamente. Será que havia justiça nisso? É isso que Santo Agostinho está dizendo. Deus não seria justo condenar um ser, um filho seu, para a eternidade. Então eu acho que esse trecho aqui resume toda a resposta. Lógico, né? Muito sinteticamente, mas é para dar a ideia de que não há lógica, não há justiça na ideia de inferno eterno, tá certo? E a gente fica então por aqui hoje, né? Na próxima semana a gente vai entrar no tópico ressurreição da carne e vamos tentar ver se a gente consegue concluir, né, o estudo desse livro na próxima semana. Vamos ver se for possível. Se não, a gente faz mais uma vez, se for necessário. Deixa eu ver só se tem algum comentário mais aqui, né, para a gente poder encerrar. A Luciana Tedesco dizendo, né, tudo passa, já dizia nosso querido Chico, fé sempre e muita prece. Tudo passa, né? Até os momentos bons, esse que é o detalhe. Aqui na Terra é assim, a gente passa por momentos. Mesmo uma fase difícil, pensemos nisso, vai passar, né? A Rocha dizendo, se cada dia nós fizermos uma análise do nosso dia, e se os atos forem mais bons que os maus, podemos firmar o propósito de as coisas más serem reparadas, e assim vamos consertando aos pouquinhos as coisas. Isso que a Rocha diz me lembra outra questão também do Livro dos Espíritos. Se não me engano, a 919A, que é respondida por Santo Agostinho, quando ele fala: todas as noites passava o meu dia em revista, analisando se eu havia prejudicado alguém, se alguém tinha o que reclamar de mim, para que no próximo dia eu pudesse reparar. Muito bem lembrado pela Rocha, e é algo que a gente deveria fazer diariamente. Essa autoanálise, né? Analisar o dia, para que a gente não arraste problemas para mais tempo, né? Que a gente já se arrependa, já peça perdão, ou já perdoe, ou já mude a conduta logo, né? A Maria Helena pedindo vibrações, né? A gente vai fazer uma oração rápida aqui para encerrar. A Fátima Chaves também, né? A DJ dizendo que todas as existências são solidárias. Essa ideia, é isso mesmo, as existências são solidárias, se ligam umas às outras, né? O que uma acontece em uma vai repercutir em outra, tem consequências em outra, tá? Muito legal. A Rocha dizendo, quanto ao tempo, tem um pedido, vamos aumentar a duração da live. A Rocha já vem falando isso há um tempo, né? Para passar para 1h30, mas eu acho que é um tempo um pouco longo, né? E eu estou teimoso também, mantendo aqui 1 hora, tentando ficar na 1 hora, né? Então, Fátima diz que não tem o Livro dos Espíritos. Se você, ele é um dos livros bem simples, assim, em qualquer lugar acha, tem até na internet, viu, Fátima?
Se você quiser fazer download grátis, tem também, tá? A Joana dizendo, adorei o estudo, agradeço a irmã Vitória, né, DJ, né, que passou o link, que legal. A DJ tá convidando várias amigas aí. A Celinha Lombardo, ótimo estudo, muito esclarecedor. Legal, Celinha, eu que agradeço a tua presença, viu? Rosilene, deixando aqui vibração para todos, né? Fátima Baldo. Muito bom, pessoal. Adriana dizendo, na vida tudo é passageiro, temos que ser pacientes. É por aí mesmo, né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos fazer uma oração rápida. Teve alguns pedidos aí, né? De vibração, de ajuda. Vamos pedir a Deus que nos abençoe a todos que estamos aqui conectados nesse momento, buscando aprender um pouco mais com essa doutrina. Que os bons espíritos amigos possam deixar para cada um de nós o bálsamo salutar, o amparo confortador, as suas vibrações serenas e amigas, o seu envolvimento de paz, para que a gente encontre um pouco de forças novas. Abençoa, Senhor, todos esses irmãos que pedem auxílio, que passam por momentos difíceis na vida. Que os teus espíritos luminosos estejam por toda parte, consolando, amparando, soerguendo a todos que necessitamos das tuas bênçãos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por mais este momento que estivemos reunidos em teu nome. Abençoa nosso lar, nosso país, nosso planeta Terra. E na tua santa paz encerramos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado a todos. Eu agradeço muito a companhia. Olha só, 2 anos aí que passaram por aqui, tantos amigos e amigas, né? Muitos por mais tempo, outros por menos, mas quanta, né, paciência de vocês em me acompanhar nesse estudo, quanta dedicação, que um estudo geralmente é cansativo, né? A gente sabe que poucos perseveram num estudo, né? Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento sincero a todos que de um momento ou outro, uma etapa ou outra, participaram conosco nesse estudo do Livro dos Espíritos, e que Deus abençoe a todos. A DJ lembrando aqui que nós temos uma outra live, a DJ está bem antenada aqui. Nós temos uma outra live no sábado, né? Só que é 7h30 da manhã, só para corajoso mesmo. Nós vamos falar sobre o Reino de Deus, né? Publiquei aí na minha página, lá pelo NEP Via de Jesus, é um programa de rádio, né? Que é transmitido pelo NEP Via de Jesus, pelo Face e pelo YouTube também, no sábado às 7h30. Nós vamos falar sobre Deus, né? Deus nosso Pai. Fica o convite aí também para aqueles que caírem da cama, né? Então, nosso abraço a todos. A Luciana respondeu aí, né, do sábado. Pessoal, muito obrigado. Então, aqueles que quiserem acompanhar conosco no sábado, se não, até a próxima quinta-feira, quem sabe o nosso último encontro aqui de estudos. Lembrando sempre, né, que estamos estudando o Evangelho também nas quartas-feiras, pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier do Facebook, e também pelo meu Instagram, né, paulo_Sampaio. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo ainda é recente. Estudamos já, se não me engano, acho que 8 capítulos. O livro são 28, né? Temos bastante tempo de estudo ainda. Tá bom? Fica o convite para aqueles que quiserem depois, né, terminando esse estudo, quiserem estudar o Evangelho também, só que é às quartas-feiras, às 20 horas. Tá bom? Pessoal, um abraço. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.